Olá, tudo bem? Eu sou Joyce Egli, sou administradora, gestora de processos, gestora de negócios, facilitadora de aprendizagens em administração. Abro esse espaço para compartilhar o meu portfólio e também apresentar produtos e serviços, parcerias, conteúdos formativos e informacionais relativos aos meus campos de prática, atuação e interesse. Além disso, tenho o objetivo de estabelecer relações de aprendizagem e aprendizagem mútua, integrativa, colaborativa, compartilhada, de envolver e ofertar conhecimento para o seu desenvolvimento. A minha plataforma está no início e eu pretendo operar com 5 pontos de contato, 5 canais de contato. Aqui o YouTube, o meu blog, o blog joyceeglisa.blogspot.com, também o Instagram, @joyceeglisa, o LinkedIn, Joyce Egli Almeida dos Reis, e também o Facebook, por onde muitas vezes a gente vai manter ali alguns contatos e reuniões. Pretendo também divulgar, além dos eventos, parcerias e materiais, tanto de estudo quanto de suporte. Se vocês visitarem o meu blog, irão perceber que nas páginas ali contidas, na estrutura desenvolvida, tem todos os assuntos e temas que eu pretendo trazer e abordar aqui. Também correspondem às minhas áreas de atuação e interesse. Então, o que você deve esperar desse espaço? Conhecimento na área de administração, especialmente nos campos de sustentabilidade, ESG, ASGP, custeio e precificação, empreendedorismo. Vai encontrar também ferramentas de inovação, metodologias ágeis, sustentabilidade organizacional, Six Sigma, ferramentas de gestão, gestão simplificada, mapeamento de processos, mapeamento de riscos, gestão de processos, gestão estratégica de negócios, e vai encontrar também informações de OIM, organização e métodos, além de outras que talvez aqui eu não tenha abordado. E para abrir os trabalhos, eu pretendo falar hoje sobre prática. Prática intuitiva ou prática metodológica. Inicialmente, vamos conhecer qual é a definição de prática. Vamos lá? Segundo o dicionário Aurélio, prática é 1. Ato ou efeito de praticar. 2. Uso, exercício. 3. Rotina, hábito. 4. Saber provindo da experiência. 5. Aplicação de teoria. 6. Discurso rápido, conferência. Já o Oxford define como o que é real, não é teórico, realidade. A Overviews, que é a IA Search do Google, para quem não sabe, quando a gente clica ali no Search do Google, tem uma IA ali. Aquela IA chama-se Overviews. Tá? A Overviews, no dia 5/7 de 2025, definiu como a aplicação ou realização de algo que foi pensado ou planejado, ou como, no sentido de ser decorrente, o exercício contínuo de uma atividade para aperfeiçoar uma habilidade. Logo, seria algo que implica aplicação de ideias, realização de planos, projetos, ações e empenho de algum tipo ou nível de conhecimento. A administração é uma ciência social que se subsidia de diferentes áreas para poder realizar as suas funções essenciais. Henri Fayol desenvolveu a metodologia PODC para definir as 4 funções essenciais da administração. São elas: planejar, organizar, dirigir e controlar. Sem exercitar essas funções essenciais, o administrador não consegue administrar, seja um negócio, seja uma corporação, seja um instituto, uma instituição ou até mesmo a própria vida. Por quê? Para você conseguir realizar um trabalho de administração, você precisa de conhecimento metodológico, de ferramentas que lhe permitam exercer as 4 funções. Se uma delas tiver problema,
você já não consegue realizar o trabalho da forma adequada. Desse modo, administrar é a arte de obter resultados através de pessoas. Essa definição foi apresentada ao mundo por Mary Parker Follett. Follett contribuiu com a administração, especialmente através da contribuição com a teoria da lei da situação. Ela, assim como tantos outros, fizeram parte da Escola das Relações Humanas, um momento posterior à administração clássica. Junto com ela, vários representantes, incluindo Mayo. Como é possível notar, a administração, ela municia o seu formado de metodologias, ferramentas, instrumentos, para que ele possa exercer as funções que dele se espera. Então, essas funções, elas são funções que demandam ferramentas metodológicas. Ainda que o administrador tenha em algum momento alguma prática intuitiva, orientado pelo seu nível de domínio de conhecimento, vivenciações e expertise, ele vai se respaldar e se orientar em todas as suas práticas por práticas metodológicas. A presença de processos embolados, desestruturados, perdas constantes de prazo, conflitos de amplitude, de delineamento de atividades, prejuízos aos processos comunicativos, a informação que não circula ao tempo necessário a quem é devido, falta ou carência de um planejamento mais assertivo, são indicativos, são indicadores de que o processo de gestão está sendo realizado muito baseado ou influenciado por gestão intuitiva ou por ferramentas inadequadas. Muito provavelmente, quem está desenvolvendo esse trabalho está orientado por uma ideia de que teria condições de realizá-lo como ele é necessário, somente orientando-se por suas vivenciações ou por um contexto de aprendizado e está fazendo um processo de descoberta. Então é muito característico não só do processo de descoberta, mas também da aplicação intuitiva, de entender que as coisas talvez devam ser feitas daquela forma, sem necessariamente elas deverem seguir aquele percurso. A administração, inclusive, tem uma disciplina chamada Organização e Métodos, que municia o administrador para compreender como distribuir as atividades, as tarefas, as cargas de trabalho, os processos que serão instituídos. Nem mesmo um formulário surge ou deve surgir sem que ele tenha sido concebido dessa forma metodológica. Porque os processos, eles devem seguir uma fluidez que objetive a melhor relação deles, o melhor resultado, o resultado mais efetivo, que vai perseguir o percurso mais econômico, inclusive, para a instituição, economizando desperdícios, com inclusive atividades de retrabalho. Então, a atividade ela é delineada de forma conhecida. A carga de trabalho ela deve ser distribuída de forma consistente. E todo o processo, todos os fluxos de trabalho devem se encadear de forma precisa. Para isso, as atividades elas são distribuídas e conhecidas de modo ordenado e com técnicas para se fazer isso. Nesse resultado se obtém a forma como se ocupa a estrutura organizacional, que também é desenvolvida a partir de metodologias de desenvolvimento de estrutura organizacional. Então, desde um formulário até a composição de um organograma, a maneira como você vai conceber não só a organização em si e suas funções, mesmo que sejam apenas as funções essenciais, até a prática das atividades e das tarefas nela ali exercidas, precisam ser desenvolvidas com metodologias. Ainda que em dado momento o administrador se depare com uma situação que vai exigir dele sair um pouco daquilo que já é conhecido para poder adaptar conhecimentos ou gerar conhecimentos novos. Porém, o administrador estará sempre municiado pelo conhecimento científico ao qual domina.
Como podem perceber, existe uma diferença entre prática intuitiva e prática metodológica. Porém, uma não exclui a outra. Apesar de que a prática intuitiva, ela não deve ser a prática de gestão prevalecente, a metodologia administrativa prevalecente. Porque se ela for, com certeza, a ausência de conhecimento, a ausência de capacidades para poder realizar o trabalho necessário. Existir em dado momento o exercício de uma metodologia ou de uma prática intuitiva acontece, quer seja com o administrador ou com qualquer outro profissional, especialmente no momento em que ele se depara com uma situação que foge ao contexto conhecido. E aí vai exigir do profissional o exercício da sua expertise. Perceberam qual será o tom do canal, o tipo de conhecimento, o que eu pretendo passar? Maravilha. Um bom exemplo de necessidades decorrentes da ausência de conhecimento de ferramentas metodológicas para administrar ou para exercer as funções da administração é muito facilmente visto em micro e em pequenas empresas, em microempreendedores, onde eles acabam sem saber o que fazer diante de atividades muitas vezes essenciais. Um bom exemplo desse contexto é a compreensão em relação à composição do seu custeio. Como é que calcula o custo de um determinado produto? Isso é muito típico e muito recorrente para o microempreendedor. Um administrador, ele vai pensar logo no quê? Em que tipo de metodologia de custeio ele vai utilizar. Também vai pensar em identificar quais são os seus custos e os seus gastos. Aquilo que ele consegue alocar diretamente ao produto e aquilo que ele não consegue alocar diretamente ao produto e também que não faz parte exatamente do produto em si, mas das atividades que dão suporte a esse produto. Depois de definida a metodologia de custeio, você tem, por exemplo, a metodologia ABC, você tem a baseada em custo fixo e custo variável. Então, há algumas metodologias de custeio. Aí você vai pensar nas informações que você vai colocar ali, da forma como você vai construir o seu documento orientador em relação ao custo envolvido daquele produto. E ainda mais, o administrador, além de considerar os custos conhecidos e objetivos do produto, aqueles que ficam evidentes, ele também considera os custos ocultos, aqueles que não são perceptíveis de uma forma facilmente, e consegue alocar esses custos de modo a posicionar a viabilidade do produto em um patamar realmente possível, né? Conhecendo com mais acurácia quais são os valores que estarão ali envolvidos. Já alguém que não tem esse nível de conhecimento, normalmente se ocupa dos custos conhecidos, se foca exclusivamente no produto, naquilo que objetivamente gastou e negligencia uma série de informações que precisam ser consideradas. Já aí fica claro a diferença do nível de impacto e os danos que podem decorrer da ausência de um conhecimento ferramentado. Portanto, entre prática intuitiva e prática metodológica, sem abandonar a possibilidade de aplicar uma prática intuitiva no momento que seja necessário. Não é mesmo? E você? Prática intuitiva ou prática metodológica? Me envie seus comentários para o e-mail jegletreinamentos.e-capacitações@gmail.com. Será um prazer responder. Tem sugestões, críticas, pedidos a fazer? Me envie lá também. Ou entre em contato pelo WhatsApp 71991820202. A partir de agora, convido você a se encontrar comigo toda terça-feira, 12 horas. Basta que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho. E para apoiar essa iniciativa, eu peço a sua ajuda e o seu apoio. Marca aqui um gostei, manda um comentário, divulga nas suas redes, indica o meu trabalho. Se você ainda não me conhece, lá no blog joyceeglesa.blogspot.com você vai conhecer um pouco mais do que eu pretendo trazer e na aba Sobre mim você vai conhecer um pouco mais
da minha experiência profissional e da minha formação acadêmica. Agradeço esses momentos, pretendo sempre trazer no máximo 15 minutos toda semana, mas de conhecimento consubstancial que vai somatizar o seu desenvolvimento. Então, seja você estudante, profissional em desenvolvimento, concurseiro, jovem aprendiz, empreendedor, microempreendedor, profissional de outra área, com certeza o meu conteúdo e o que eu pretendo apresentar vai somatizar a sua vida e ao seu progresso. Como você me encontra? Lá na aba Contato no blog tem todas as minhas informações de contato. Você pode me encontrar em 6 canais, aqui no YouTube, no Instagram, pelo usuário @JoyceEglisa, no LinkedIn, Joyce Egli Almeida dos Reis, no Facebook, Joyce Egli Almeida dos Reis. Também pode me enviar e-mail, jegli-treinamentos e capacitações, ou pelo WhatsApp, pelo número 991820202. Será um prazer te atender e conhecer você também. Essa abertura tem um material complementar que eu compartilhei lá no blog. Dá uma visitada, tem inclusive referências bibliográficas, caso queira conhecer um pouco mais. Até!